Olá a todos, todas, todes, como vocês estão? Nós estamos muito bem por aqui, porque vamos falar hoje sobre um assunto que permeia muitas das questões ligadas à recolocação de profissionais no mercado de trabalho para posições que nós chamamos de carreiras modernas, né? Que são carreiras modernas? São carreiras que implicam em salário emocional elevado e, consequentemente, salário financeiro elevado também. E para isso, as pessoas precisam de preparo que está ao alcance delas, mas muitas pessoas acham que esse tipo de preparo pode ser alguma coisa muito mais para especialista do que para seres comuns, né? Para mortais comuns. Então, hoje o nosso tema aqui é mercado financeiro. Então, nós vamos conversar com um especialista, ele vai se apresentar daqui a pouco, o Gabriel Magalhães, e nós vamos conversar, nós vamos tentar entender quais são os principais pontos que qualquer pessoa em qualquer área, pode ser a área da saúde, pode ser a área da engenharia, pode ser o direito, qualquer pessoa deve saber sobre o mercado financeiro para poder participar do que nós chamamos de carreiras modernas, em empresas modernas, ok? Então vamos lá, vocês já me conhecem, vocês sabem o que é Foster Welt, e agora eu vou deixar a palavra com o Gabriel Magalhães, ele vai se apresentar, e aí nós vamos bater um papo sobre o mercado financeiro atual e quais são esses pontos que todo mundo deve saber, ok? Então vamos lá, Gabriel, muito bem-vindo à nossa conversa de hoje. Obrigado, Geimar. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou Gabriel Magalhães, eu trabalho já no mercado financeiro por volta de 6 anos, né? Tenho formação em economia pela São Judas. A São Judas não a atual, né? Mas lá atrás, um pouco antes dela ter sido vendida, quando ela ainda estava com a família Mesquita, né? Ainda era anual, a estrutura era um pouquinho Era outro diferente, mundo, né? Era outro outro mundo. é outro mundo do que está hoje, então, enfim, teve a transição, faz parte, né? Tem até uma certa relação com o mercado, o que foi feito, que a empresa que adquiriu foi uma companhia de capital aberto, né? Exato. E aí, durante esse período, já passei algumas corretoras, algumas instituições financeiras, né? Passei por volta de quatro aí das grandes, não vou citar aqui, mas eu conheço bem a diferença de uma instituição para outra e até contribui para a visão de mercado, né? Com os anos, a gente Uhum. fica muito tempo preso em uma única empresa e você está muito condicionado a um certo tipo de pensamento, um certo tipo de leitura do Uhum. mercado. Ótimo. Nessa hoje o papo não é sobre a sua trajetória de profissional, mas o que você indicaria para uma pessoa, com um economista, uma economista, para seguir carreira? O que você que é formado há não tanto tempo assim, que dica que você dá para alguém que é da sua área, economia? Hoje, se for para a área de mercado financeiro mesmo, de bolsa, eu sempre indico, se você não teve nenhum contato, é começar ali do zero mesmo. Então, entendendo o que que é uma ação, o que que é uma taxa de juros, como que funciona, basicamente assim, a regra do jogo, né? Então, como que, se a gente for fazer uma analogia com esporte, talvez com futebol, como que faz o gol, quanto tempo que tem de jogo, quais são as regras, o que, que pode gerar uma falta ou não, para depois ir, né, para assuntos mais complexos. É, Nesse ponto que eu quero Desculpa, dizer, pode desculpa só falar. te cortar um pouquinho, mas uma coisa que as pessoas sempre perguntam aqui na Foster, quem é de economia, finanças, é sobre certificações. Existe muita controvérsia nisso, porque quando a pessoa começa a fazer certificações, isso parece que não acaba nunca, né? Sempre se inventa alguma sigla diferente aí para dar para a pessoa poder seguir. O que que você diz que é, na sua opinião, o que que é fundamental depois que a pessoa está graduada em economia ou numa área correlata, né? Vai trabalhar no mercado financeiro, qual é a qualificação, qual é a certificação necessária? Depende bastante da área, tá? As de base hoje, se você quiser, tanto em corretora e em banco, a base é a CPA 20. Tem a CPA 10, mas o conteúdo da 10 para 20 não muda muito, então já pode já iniciar, até como modo de estudo. Quem for para a bolsa, aí tem as PQOs, que são as certificações da Ibovespa, e aí vai depender se você quer ser um operador, se você vai trabalhar na área comercial, né? Existem, se não me falha a memória, seis ou sete PQOs diferentes entre comercial, risco, é bem específico. Então vai depender um pouco do direcionamento, tá? E realmente, assim, o peso delas, a importância,
É relativo. É bom ter para as áreas são obrigatórias, né? E naturalmente, não é tudo que você vai aplicar no dia a dia, mas grande parte, né, durante o processo, o que eu poderia dizer para quem for atrás disso? É não estudar só para tirar a certificação, estuda realmente para entender, para estar ali a par do assunto, né? Porque mesmo que seja coisas que você não usa no dia a dia, eventualmente você pode precisar numa mudança diária. Às vezes você está trabalhando numa área comercial e você vai para uma área de back-office, cuidar de previdência, por exemplo. E então é bom ter esses assuntos frescos na mente, tá? Tá. O CPA 10 é mandatório para fazer o 20 ou pode fazer o 20 direto? Pode fazer o 20 direto. Não, não tem essa relação. Uhum, tá. E, e Ambima, essas coisas, é bom a pessoa saber sobre isso? Não. A parte da MIMA ela vai saber dentro das certificações, na verdade, né? Quando a gente olha Ah, a CVM. CPA, o CEA também, que é uma que é acima, faz Uhum, parte do conteúdo, inclusive, das certificações, você estudar sobre a MIMA. Então, tá. antes mesmo de você tirar a certificação, de você ir marcar a prova, consulta o site da MIMA, sabe? Entende um pouco como que funciona, né? Que ela é Uhum, um órgão que ele é autorregulador, então ele é um parceiro ali da CVM, das uhum, instituições, e tem muita informação interessante ali, tem muita parte educacional, né? E para uhum. você ter um norte antes até de escolher qual certificado você vai tirar. Uhum. Tá, isso que a gente está falando aqui agora, pessoal, é sobre essa parte mais hard, mais pesada de quem é da área, né? E quem quer ficar nessa área, né? Quem quer seguir carreira nessa área do mercado financeiro. Mas existe, né? Então tem esse monte de sigla aqui, mas a gente, por exemplo, CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, né? Que é quem organiza todo o sistema, tal, né? O Gabriel, inclusive, vai preparar para a gente, está na lista para o Gabriel aqui preparar um artigo para falar sobre o sistema financeiro brasileiro, e aí nós vamos entrar em mais detalhes sobre Ambima e CVM e tudo mais. Agora, a pessoa está lá, formada em farmácia. Nós estamos com um caso assim na Foster, né? Formada em farmácia, mas vai trabalhar numa empresa que lida muito com capital estrangeiro, recebe muito capital estrangeiro. E uma das portas, um dos portais para entrar nessa empresa é que a pessoa conheça o mínimo de mercado financeiro. Então, vamos pegar como exemplo alguém formado em farmácia, que já viu moléculas e interações entre elementos, tal, não sei o quê, e aí precisa conhecer mercado financeiro. O que que você indica? Quais são, sei lá, o top 5, top 10, aí fica por sua conta, do que a pessoa deve saber sobre o mercado financeiro? Tá, primeira coisa assim, quando a gente fala de mercado financeiro, o pessoal já pensa em bolsa, nas empresas, nas ações, e não necessariamente é isso, tá? Tem indicadores, por exemplo, como a taxa de juros, que é a Selic está sempre aí falando, e é interessante pelo menos entender o que quer dizer uma alta ou uma baixa da Selic, tá? Eu começaria então por ali. Isso independe da área, não necessariamente para a parte de farmácia, mas o que é interessante nesse setor específico, né, João? A gente sabe que o setor de medicamento, ele é um setor que ele é menos elástico. O que isso daí quer dizer? Os preços ali dos produtos, eles podem ter uma alta mais expressiva, porque é uma necessidade das pessoas. Então, uma pessoa que tem diabetes, ela não vai deixar de comprar insulina porque ela ficou mais cara. Ela vai estar equilibrando o orçamento dela ali de outras formas, né? E quando a gente vê que a taxa de juros ela começa a subir, né, a Selic começa a subir, a tendência é que todos os produtos no geral, isso também vai ter um reflexo para a parte dos medicamentos, tá? Normalmente, é que eles vão estar encarecendo. Então você viu que está tendo uma transição no mercado, economia. A gente hoje está no caminho oposto, né? A taxa de juros está caindo. Mas olha, o Banco Central está tendo notícia que a tal da Selic está subindo. O que isso daí quer dizer? Provavelmente porque a inflação já está um pouco mais alta e o Isso. Banco Central já está fazendo isso para frear um pouco a economia, para reduzir a inflação, só que naturalmente os preços vão começar a subir. Uhum. Só te Esse cortando, a Selic é a taxa básica de juros do Brasil, né? Cada país tem a sua taxa básica e no Brasil chama Selic, que é uma sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, eu nunca vou esquecer disso. E o que o Gabriel falou é isso mesmo. Então, você gostei do seu exemplo aí sobre farmácia, já foi na insulina, já mandou bem pra caramba, gostei disso. E o que ele
os preços sobem não porque a taxa de juros subiu. A taxa de juros é um termômetro, né, dizendo que os preços estão subindo. Então, se a taxa subiu, é porque existe uma pressão de preços no mercado, né? Os preços estão aumentando e aí vai subir o preço de remédio, vai subir o preço de tudo. E gostei do que você fez uma ligação muito boa em elasticidade. Depois nós vamos colocar todos os tópicos aqui para que as pessoas possam seguir de acordo com o que forem aparecendo. Tá, juros. E juros, só para quem não sabe, juros é o preço do dinheiro, né, Gabriel? É quanto custa o dinheiro, né, no mercado. Então, os juros no Brasil, toda vez que a taxa de juros sobe, o dinheiro fica mais caro. Então, eu gosto de fazer aquela pergunta, que é quase uma armadilha, né? O dinheiro é mais caro no Brasil ou nos Estados Unidos? No Brasil, É, né? é muito uma armadilha essa, né? É uma armadilha, porque as pessoas falam assim: ah, mas o dólar é muito melhor. Nossa, eu fui viajar outro dia, eu falei isso, a pessoa falou assim: nossa, mas eu fui para a Austrália e usava dólar americano de boa. A outra pessoa, eu já viajei para o Japão e era dólar. Isso é uma coisa, né? Aceitação da moeda, né? Isso. Conversibilidade da moeda. A outra é o preço, quanto custa. Então, por exemplo, nós trabalhamos muito com empreendedores aqui na Foster, né? Então, a pessoa para empreender no Brasil é muito mais difícil, né, Gabriel? Porque a taxa de juros é mais alta, quer dizer, o risco, se como uma coisa der errado, o risco da pessoa perder dinheiro é muito maior, né? Porque o Isso, custo do dinheiro é mais alto. É como quebrar isso. um prato que você compra numa loja aí por dúzias e você quebrar uma porcelana, não sei o que, inglesa, entendeu? É mais ou menos assim. Então, o real É, é isso, é uma coisa cara. Então, não dá muita margem para erro, né? Para você. Tipo, eu já vi gente ser demitida porque esqueceu de aplicar dinheiro ou aplicou errado o dinheiro. A pessoa trabalha no sistema financeiro, sabe? E sim. em vez de aplicar Acontece, em tal ponto, fez alguma outra coisa, né? sim, Equivocada, né? Porque o dinheiro é acontece. muito caro, né? Acontece. Talvez até uma forma de dizer isso é que assim, vamos lá, um saco de arroz tem um preço de R$ 20. Só que R$ 20 vai ter o preço sei lá, hoje está por volta de 12%, que é a taxa Selic, entendeu? Então, o Uhum, preço do dinheiro seria, qual que é o preço do dinheiro que eu tenho aqui? Aí você olha para a taxa de juros. Ah, a taxa de juros está em 12%, esse é o preço dos seus R$ 10, entendeu? Dos seus vinte uhum. reais, enfim, o que você É, tiver ali em tá. mãos. Vamos lá para o nosso top, então. Então, esse é juros, que mais você acha? Ligado a juros? Além disso, aí vamos olhar um pouco a questão da bolsa, e aí mesmo para quem é da área de farmácia. Você não precisa entender necessariamente de bolsa para acompanhar é, sites de notícia ou acompanhar a bolsa em si. Você não precisa estar entendendo por que uma ação está subindo, por que ela está caindo. Só que tem muita notícia de forma resumida e rápida. Então, você tem essa ligação com o setor farmacêutico. Separa ali, procura as empresas com capital aberto, as maiores ali, tá, muito provavelmente, talvez essa pessoa até trabalhe em uma empresa com capital aberto, a gente tem algumas farmacêuticas listadas em bolsa, e fica de olho no que está acontecendo. No Uhum, resumo da notícia, não vai dizer o porquê que a empresa está caindo ali 2%, não vai dizer, olha, a farmacêutica a ABCD fez um investimento numa área que tem um potencial e por isso a ação dela está subindo. Aí a uhum, pessoa que é da área vai falar, tá, se essa empresa for a que eu trabalho, isso é bom. Se for a minha concorrente, aonde que ela está investindo? Ela vai atrás dessa informação, né? uhum. Então, Tá. uma coisa que é legal no mercado é que ele dá muita informação rápida e imediata. Muitas vezes muda, às vezes é uma estimativa, é uma nota que a empresa soltou de intenção, mas para você ficar antenado, né, com o que está acontecendo, é muito rico nesse sentido. Tá. Quando você falou de bolsa de valores, você falou mercado aberto. Mercado aberto, quer dizer, as empresas que estão na bolsa de valores, elas são públicas em termos de visibilidade, né? Elas têm que passar informações para o mercado, dar conta de planos. Ó, vamos fazer tal, vamos desenvolver tal projeto. Depois tem que avisar o mercado, né? Tem que dar conta dos passos, né? Tem que falar, olha, o que que nós estamos fazendo, para onde vamos, como é que foi o nosso desempenho. Então, aberto nesse sentido mesmo, né? É transparência total, né? Dos Pensa. números, né? Isso. É. Então, por isso que quando a gente fala os pontos principais, não precisa necessariamente, para quem for da área, estar entendendo no detalhe. Mas é Uhum, importante você estar antenado e saber que uma ação, quando você compra uma ação, você vira sócio da empresa, então o uhum, mercado tem essa preocupação, não é? é, Que vai, então, vai ser muito mais como um termômetro do que está acontecendo,
e pode Uhum. te ajudar, né? Pode não, vai te ajudar ali no dia a dia sobre o que que tá acontecendo com a sua Uhum. área. Isso para, assim, tirar um pouco aquele mito de eu tenho que acompanhar o mercado como um todo? Não, é impossível. Nem eu que trabalho, a gente trabalha no dia a dia, a gente acompanha tudo, Uhum. né? Tem Tá. alguns setores, algumas coisas pontuais que estão ali no radar. Tá. Nós vamos deixar depois no link da descrição, para as pessoas que não são de São Paulo, porque em São Paulo dá para fazer a visita na Bolsa, né? É aberta, tem o museu, tá renovada. Não sei se você foi lá há pouco tempo não, há uns últimos 2 anos, na pandemia eles mudaram tudo, né? Então tá bem mais interativo, tá bem legal. Mas dá para fazer isso virtual também, então nós vamos deixar o link depois na descrição, tá? Terceiro ponto, qual a ligação, qual outro tópico que você acha que é fundamental para qualquer área? Ó, hoje nós vamos ter uma entrevista, nós vamos fazer uma entrevista hoje, uma aula teste para uma pessoa começar a dar aula de matemática. Aí, Tá. assim, tipo, professor de qualquer área. Então, a pessoa, você sabe que a pessoa está dando aula, a pessoa pode estar falando de fóssil, de período Neandertal. Aí a pessoa fala assim, mas o que que tem a ver o dólar com isso? Então, vamos falar de câmbio agora. Qual que é a importância do câmbio, por exemplo? O que é Câmbio, assim, câmbio? tem até uma piada que a gente faz que, assim, Deus criou taxa de câmbio e taxa de juros para acabar com a vida de economista, né? Que acaba com a nossa... A gente, se você pegar as estimativas da maioria das instituições, chega no final do ano, quase ninguém acerta, tem uma disparidade muito grande. Porque é muito É, difícil, é, é muito incerto. Mas o peso do câmbio, eu acho que, aí, independente de quem for professor, o que é interessante, né? Em algumas conversas, eu já vi as pessoas falando, por que eu quero saber do dólar? Eu não vou viajar para fora, eu não compro dólar. uhum, Mas, assim, ele te afeta indiretamente de várias formas. Seja, por exemplo, num celular que você está comprando, que tem matéria-prima que veio de fora, ou às vezes o próprio aparelho veio de fora, uhum, e aí o câmbio está mais alto, vai sair do país, então o custo de transporte, né, de frete, de logística que você vai ter em alguns produtos, só pelo fato deles virem de fora já vai estar mais caro por conta do câmbio, ou até mesmo o custo de produção. Então são vários dentro da cadeia, quando a gente, cadeia produtiva de forma geral, vai ter alguma participação ali indireta. E a gente aqui no Brasil, isso, como a nossa moeda não é conversível, né, lá fora, não é uma moeda que é forte, uhum, isso impacta muito no dia a dia. Então, o que é importante um professor ele ter em mente ali? Que o dólar não é uma coisa simples de você simplesmente olhar e falar, o dólar está alto, está em baixa e isso é bom ou ruim. Mas ter a visão geral de que ele vai ter uma referência sim grande, principalmente nos preços dos produtos que a gente tem, né? Um exemplo que eu acho interessante para a gente colocar do dia a dia vamos supor, você tem um arroz que é produzido aqui no Brasil, sabe que a gente tem essa produção, e uhum, tem um arroz que ele vem de fora, que algumas pessoas compram, porque preferem, enfim, etc. Que seja, sei lá, um arroz que vem da Ásia, que é também um produtor que tem ali suas variedades. Tá? uhum, Vamos supor que em um momento o nosso arroz aqui, o saco de 5 quilos está custando ali 15, está custando ali por volta de R$ 15, e o que vem de fora está custando ali, vai, 30, está custando o dobro. Ok, são produtos diferentes, são, né, um vem de fora, outro é produzido aqui, mas se o câmbio ele sobe e o preço desse saco de arroz, do que vem ali da Ásia, passa de 30 para 35, por exemplo, o produtor nacional, nem mesmo que não tenha tido aumento de custo para ele, a produção continuou igual, ele vai olhar e falar, bom, já que o mais caro já subiu, a gente está falando de uma alta ali de mais ou menos 15%, né, de R$ 5 por volta em 30, R$ 5 em cima do valor. Hoje eu estou cobrando, vai, R$ 15 no meu saco de arroz, eu posso subir ele para 16, para 17. A uhum, alta, percentualmente, ela não é tão expressiva, mas ela vem de uma forma mais indireta, porque, olha, o câmbio subiu, não mudou nada para mim aqui. Mas o produto que ele já é mais sofisticado, ele já está bem mais caro. Se eu subir um pouco aqui, eu tenho essa justificativa porque o meu par em si, ele já está um pouco mais elevado. Então, isso. até de uma forma indireta, se faz isso.
pode não ser muito lógico, porque você vai falar, poxa, Gabriel, mas não teve mudança na produção nem nada. Sim, mas o empresário ele visa lucro, e é um movimento de mercado, isso é normal, isso acontece É. para vários produtos. Uhum. É uma questão de ter a oferta, né? Então, se sobe o câmbio, se o dólar fica mais caro, a entrada de um arroz japonês no Brasil vai ser dificultada, porque transformando esse, como o câmbio está mais caro, então tá $1 comprando, tá, hoje está R$ 5, aí $1 passa para R$ 7. É uma mudança enorme, mas enfim, vamos supor. E aí esse Sim. arroz, então, vai chegar aqui, cada dólar custando 7, ele vai chegar aqui mais caro. E aí isso pode dificultar, né, para poder ter acesso ao mercado. E o produtor que está aqui dentro pode pensar assim, não pode não, vai pensar assim, bom, eu posso aumentar o meu preço, né? Se o meu arroz é igual esse japonês aí, porque, por exemplo, eu gosto de culinária japonesa, eu gosto de ir como arroz japonês, Gohan, etc e tal. E tem as versões importadas. Então, assim, tem o arroz japonês brasileiro e tem o arroz japonês que vem do Japão ou de outros países. Então, quando sobe o câmbio, a proteção ao mercado nacional fica maior, né? E aí fica mais, tem uma margem para que o produtor brasileiro, a empresa brasileira, possa subir seu preço. É a lógica do real, né, pessoal? Então, o real nasceu lá em 94, nasceu com o quê? Com abertura comercial. Então, antes do real existir, as pessoas assim, que mágica foi essa do real existir, né? Que está aqui até hoje, né? 30 anos no ano que vem, não é isso? 30 30 anos, né? anos não tem. 30 anos no ano que vem. E as pessoas diziam assim: é mais uma moeda do Brasil. Tá para virar aí a moeda mais longeva do Brasil até agora, né? E não há sinais de que isso vai cair, né? Por exemplo, se você achar uma nota de R$ 100 na rua, porra, que legal, né? Que maravilhoso, né? E se você Sim, achar uma nota de 100 pesos na rua na Argentina, você fala assim, que saco, a pessoa deixou cair um lixo, né? Um pedaço de papel, né? Porque não vale nada e há 10 anos valia muito, né? Então, é isso daí. Então, o câmbio é fundamental para a moeda e só uma coisa que você falou que eu achei legal aí, para a gente voltar no ponto, é que esse câmbio ele tem uma relação boa com outros elementos da economia. Né? Então, assim, subiu o dólar, ou baixou o dólar. E o dólar não é só o dólar, né? O dólar, é o euro, é o ien, são todas as isso. moedas conversíveis, né? Conversível, que o Gabriel falou agora há pouco, é isso, né? É uma moeda que se aceita facilmente em outros mercados, né? É uma moeda que pode bancos, por exemplo, né? A pessoa vai viajar. Por que é mais fácil trocar o dólar do que o real? Porque os bancos, no geral, no mundo, preferem guardar moedas que eles possam trocar depois mais facilmente, né, do que o real. Porque o real não vai ter essa troca tão fácil, porque a inflação ainda, né, ronda, os elementos da nossa economia não permitem ainda que a pessoa possa pegar uma nota de real e guardar na carteira, guardar na gaveta e esquecer. Como é o dólar, né? Porque sabe-se que o dólar não vai disparar, não vai ter uma inflação muito mais alta, etc. e tal. E existe uma relação, só para a gente fechar esse ponto, eu acho que nós vamos ficar só nesses. Hoje nós vamos ficar só nesses, Gabriel, porque eu tinha outras coisas aqui, como comércio exterior e tributária. Vamos fazer só uma relação rápida entre câmbio e Selic e taxa de juros. Como é que a gente pode Tá, entender esse mundo? tá. Vamos lá, tentar deixar de uma forma mais resumida, tá? E assim, o que eu vou falar aqui é o que normalmente acontece, tá, gente? Tem cenários e cenários na pandemia. Nos últimos anos a gente viu acontecer o oposto em alguns momentos, mas a identidade econômica, né, vamos colocar entre aspas, que seria a regra do jogo que acontece em 90% dos casos é o quê? Quando a taxa de juros ela começa a ficar mais alta, né, a tendência é que você tenha uma entrada maior de dólar, de moeda estrangeira no país. Tá? E aí, naturalmente, você vai ter uma pressão, o câmbio ele vai ficar um pouco mais barato. Por que Uhum, isso? Aí, vamos lá. O investidor estrangeiro ele vai ver aonde que ele consegue ganhar mais dinheiro de uma forma relativamente segura. uhum, Então, nos Estados Unidos, se você for aplicar lá no Tio Sam agora, você vai ter uma rentabilidade por volta ali, dependendo do título, entre 4 e 5% ao ano, tá? uhum, Aproximadamente. Então, você pegou aqui o seu dinheirinho, colocou lá. Ele vai olhar para o Brasil e vai falar: se eu pegar esse mesmo dinheiro e colocar no Brasil, hoje eu vou estar levando por volta de 11, 12. uhum. Uma rentabilidade que ela é muito mais alta. Claro, É, o Brasil tem mais risco, não é os Estados Unidos, ele vai levar em conta tudo isso. Mas quanto mais alto ali a taxa, dado a proporção do risco do país, então o Brasil é um país que não é um risco absurdamente alto, apesar de ser mais alto do que a Europa e, enfim, os países europeus
e os norte-americanos, se você tem essa entrada de fluxo de dinheiro estrangeiro, ele fica aqui aplicado e você vai ter uma relação ali de câmbio que momentaneamente ele vai estar mais baixo. Né? Não é para Uhum. capital produtivo, não vai estar produzindo em nada diretamente, o dinheiro está com o governo, está aplicado, mas a gente vê uma queda na taxa de juros. Uhum. Agora, que a gente está passando agora, né? A taxa de juros está começando a cair, não teve uma queda muito brusca. Não vai ser surpresa se a gente ver o câmbio dando uma resposta, né, e começar a subir um pouco por conta de uma saída do Uhum. recurso do país. Então tem um pouco essa gangorra, tá? E eu estou falando mais de movimentos bruscos, então para o pessoal Uhum. também ter isso em mente. Não, perfeito. E o que você falou dos Estados Unidos e Brasil é que Estados Unidos a gente pensar em termos de porto, é um porto mais seguro para chegar um navio, porque o navio vai chegar lá mais rápido, vai estar mais protegido e vai poder sair de lá também mais rápido e mais protegido do que um porto no Brasil. Se a gente pensar em termos de porto, né? Uhum. Se, então, chegar num porto, o porto de Houston e o porto de Santos, o porto de Houston é melhor, é melhor aparelhado, é mais seguro, tem mais informação. Então, o navio já chega com uma informação: olha, vou atracar no Pier 17, vou pagar X por dia de estadia, entendeu? No Brasil, essas informações não são tão claras, né, no geral, porque o Pier 17 pode virar, pode nem ser Pier, pode ser uma outra área do porto, a taxa que ele vai pagar lá vai mudar, vai depender do dia. Se for um dia, se for uma época de exportação de açúcar, o porto vai parar para poder exportar açúcar, né, e aí a demurragem, que é o tempo que o navio fica esperando, vai ser muito maior. Estou puxando esse assunto porque nós vamos fechar agora esse bloco aqui. Nós vamos gravar um outro vídeo com o Gabriel, porque está sendo bem legal. Nós vamos falar de outros tópicos que estão todos relacionados. Aí depois nós vamos fechar. Eu estou prevendo aqui, nós vamos ter uns 3 vídeos, Gabriel. Tá? Então nós vamos fazer, a gente fecha esse, a gente depois faz um outro com outros pontos, e aí pega um último, ou seja, não sei se for, vai ser o último, fechando tudo, tá? Para que as pessoas tenham uma espécie de uma cartilha sobre o que saber do mercado financeiro para ter para poder concorrer, né, uma posição no mercado mais moderno, numa carreira mais moderna, e também para a pessoa ficar mais à vontade para pegar um jornal, para pegar uma notícia e entender isso de uma maneira mais assim, não ficar com medo, né? Porque tem gente que pula, né, a parte de economia, né? Investimento estrangeiro no Brasil cai, não sei o quê, ou não sei o quê, aumentou, a chegada de mais multinacionais no Brasil. E a pessoa fala assim, isso não é para mim, né? Prefiro ler outra coisa. Então vamos deixar as pessoas mais à vontade para que mas vamos democratizar mais esse mundo financeiro, né? Ó, Sim. então vamos lá. Câmbio, sim, como o Gabriel falou, não se esgota aqui, né? Câmbio, eu lembro quando eu dava aula de economia internacional, eu brincava que a primeira parte, o primeiro semestre era comércio exterior e o segundo era câmbio. As pessoas assim, legal, né? O último ano, o último semestre, câmbio é mais fácil. Câmbio é pesadíssimo, né? Porque, nossa, é assim. Tanto que as pessoas que se especializam em câmbio, pessoal, acabam sendo profissionais bem mais requisitados no mercado, né? Porque não é fácil entender e conseguir fazer contas, né? Porque nós estamos falando com espelhos, né, Gabriel? O câmbio é uma coisa para o Brasil, se aqui está alto, é porque não sei aonde está baixo. E aí, como é que fica a situação? Como é que fica a situação? Aí, os Estados Unidos. Aí, por exemplo, melhorou a taxa de emprego nos Estados Unidos. O que que eles vão fazer? Assim, nossa, então a economia americana está melhorando, que nem agora, tá bem pra caramba. O que que eles vão fazer? Manter ou subir a taxa de juros? Quer dizer, a pessoa fala assim, mas não deveria ser o contrário, né? Que as coisas estão indo bem nos Estados Unidos, por que que eles vão subir os juros? É o medo da inflação. Todo mundo trabalhando, todo mundo procurando, todo mundo conseguindo vagas no mercado, com mais dinheiro na carteira, com mais dinheiro no banco, a pessoa vai querer gastar mais. Tem produto para todo mundo? Tem serviço para todo mundo? Não tem, né? Aí tem que subir os juros para não aumentar a inflação, né? Então, assim, é complexo, mas é muito legal. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou economista, tá? Eu acabei entrando na área de economia aí, eu vou dizer para vocês, e a minha porta de entrada, isso eu nunca contei, hein? Nunca contei. A minha porta de entrada na economia foi o câmbio, porque eu fiz administração e eu fiz comércio exterior. E eu achava câmbio, Gabriel, a coisa mais fascinante de todas. Eu lembro que eu trabalhava em banco, na época no Unibanco, e eu pedia, pelo amor de Deus, para ser colocado na área de câmbio. Eu falei assim, eu posso ir de graça, eu fico, sabe, 3 horas por dia de graça, só para poder aprender, né? E acabaram me deixando fazer isso e foi bem legal. E aí que foi, eu falei, bom, agora eu quero economia. Aí eu fui estudar economia, né? É isso. Alguma palavra para a gente fechar esse bloco? Acho que não, acho que foi interessante, a gente conseguiu deixar de uma forma mais leve, né? E eu acho Uhum. que a palavra final é assim, acho que seria a frase para o pessoal não ter medo, né? Não tenham medo de entender, saber o que, entender um pouco de mercado, né? Essa coisa que
Bolsa é só para quem tem muito dinheiro, isso daí já caiu por terra já Isso, faz anos. isso. Boa. Eu já trabalhei com vários investidores que tinham ali aplicado comigo 5.000, 10.000 reais, que era o dinheiro da vida, que eles tinham demorado ali 10, 20 Uhum, anos para juntar. E assim, e é possível fazer, você não precisa ter um valor uhum, absurdamente alto, né? Então, vamos é. tirar isso, isso Legal. do. Nós vamos até explorar um pouco mais o Gabriel depois, porque como ele trabalha com investimento faz muito tempo já, né? Ele conhece perfis muito diferentes de investidores, né? Então você vai poder ajudar as pessoas até a repensar, né, o que que elas podem fazer com o dinheiro que está sobrando e por quanto tempo esse dinheiro vai ficar sobrando também, né? É isso. Eu também gostei pra caramba. Muito obrigado, Gabriel, pelo seu tempo. E vamos voltar aqui com certeza, pelo menos para mais dois blocos, tá bom? Tá certo. Obrigado, Jorge. Até mais, Pessoal, gente. até mais e se inscrevam no nosso canal. Nós agora estamos com uma programação bastante extensa de vídeos curtos e aplicados diretamente a carreiras modernas, tá bom? Então a gente se vê muito em breve. Até lá. Tchau, tchau.